Amém? É bom estar aqui de volta. Mas eu quero falar uma coisa. Da mesma maneira, não é bajulação. Deus sabe que eu não sou de fazer isso. Eu sei que o Amarildo também não. Mas o mesmo respeito que o Amarildo tem por mim, eu tenho por ele. Porque hoje a gente está aqui porque vocês decidiram que queriam servir a Deus. Então essa porta está aberta por causa disso. Vocês resolveram pagar o preço. Então é por isso que a gente está aqui. E realmente, Deus tem muito mais ainda. Vocês tiveram filhos nesse período, alguns já são avós, né? Está vindo mais, está vindo um Pedro aí. E é outra geração. E às vezes a pergunta fica, o que eu fiz na minha geração? O que eu estou fazendo? Qual o legado que eu estou deixando? Né? Porque daqui a um tempo nós seremos ou arrebatados ou seremos levados pelo Pai. E vai ficar uma outra geração. Vai ficar os filhos de vocês, vai ficar os netos. Mas a pergunta é, a minha geração, o que ela está fazendo? O que eu estou fazendo para a minha geração? Eu estava mostrando agora há pouco para o Tiago a foto do pastor Billy Graham. E ele diz assim, que o maior acontecimento de todos os tempos não foi o homem subir e pisar na lua. Foi Deus descer e pisar aqui na terra. E Billy Graham, ele está com 99 anos, ele vai fazer 100 anos agora. E foi um homem muito usado por Deus. Ele enchia estádios de gente, um evangelista. Os presidentes dos Estados Unidos, o Bush e outros, se aconselhavam com ele. Ele jantava junto com eles. E ele disse que se ele pudesse viver mais um tempo, ele ia querer passar mais tempo com Deus. Um homem com 99 anos, que dedicou a vida dele para Deus. Então eu creio que eu e você precisa fazer uma pergunta: o quanto eu tenho passado com Deus? O que eu quero de Deus? Porque Ele é, como o Amarildo disse, é a fonte de tudo. Ele é a resposta de tudo para mim e para você. Tudo, tudo, tudo. Então eu preciso atentar para o que Deus quer da minha vida. Qual o legado que eu estou deixando? Para os filhos, para aqueles que me ouvem, para os netos. Legado de fé. Não é herança, não é feitos naturais, mas uma referência. De alguém dizer, olha, eu não vi Deus, mas aquele homem andou com Deus. O teu filho fala, olha, eu nunca pisei numa igreja, mas a minha mãe andava com Deus. O meu pai andava com Deus. Então eu sei que Deus é real. Porque eu vi Deus na vida deles. Então isso é que nós precisamos. Amém? Antes de começar, eu queria avisar para vocês que nós vamos estar tendo um evento. Eu sei que o Amarildo já avisou, mas eu estou dando um reforço. O acampamento de carnaval lá em São José do Rio Preto. E quem puder, irmão, faz um esforço, vai lá participar. Está vindo pastores de várias partes do Brasil, irmãos de várias partes. Estão viajando 1.100 quilômetros, 1.000 quilômetros, 800 quilômetros, 600 quilômetros. Tudo para estar lá junto com a gente. Vai estar o pastor Márcio, vai estar o pastor Moacir, vai estar o pastor Isaías de Brasília, vai estar o Fabrício, vai estar o Wesley, vai estar a pastora Lucicleide de Andradina, o pastor Mário. E são tudo homens e mulheres que andam em Deus. Pastor Nilson de Campo Grande. São tudo homens e mulheres que andam dentro desses princípios. E aí você vai ver que não é só o Versilei, o Amarildo que fala, que eles também vivem isso e funciona na vida deles. Só desses lugares de fora está dando quase 50 pessoas que estão vindo de fora. Fora os irmãos que estão vindo, muitos irmãos dessas cidades. Então eu queria, se você puder pelo menos participar 1, 2 dias, faz um esforço. O almoço lá vai ser gratuito, a janta vai ser gratuita. Você entendeu? Eu não fiz inscrição. Liga pra gente, conversa com o Darli. Você entendeu? Se for participar 1 dia, 2, nós damos um jeito. Mas aproveita para você ter comunhão, para conhecer outros irmãos,
outras pessoas que estão andando nesse tipo de fé. O último evento que a gente fez, as irmãs ministraram, as esposas dos pastores, não ministraram, eu chamei para elas dar uma palavra, e foram testemunhos maravilhosos de mulheres que vivem, elas não pregam, a maioria delas, vive lá na casa delas, cuidando do lar, mas são mulheres que andam em Deus, e contaram a experiência de fé da vida delas. Então, se você puder, faz um esforço. Eu tenho certeza que você não vai perder, você vai ser abençoado. Amém? Vamos abrir a palavra de Deus no Salmo 1. Esse ano, ainda no primeiro semestre, eu e o Amarildo vai estar combinando, nós vamos estar fazendo mais um evento aqui na igreja, nesse primeiro semestre. Até julho, nós vamos estar marcado e fazendo. Às vezes você queria pessoas da tua família convertidas. Às vezes você quer uma mudança dentro do teu lar, dentro da tua casa, na tua vida. E aqui no Salmo 1 tem a resposta para mim, para você. Eu queria que você lesse comigo do versículo 1, mas nós vamos meditar mais no versículo 2. Bem-aventurado o varão, o homem ou mulher, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer ou faz, prospera, ou prosperará. Agora para nesse versículo 2. Antes tem o seu prazer no quê? E nela medita quanto tempo? De dia e de noite. Você sabia que a resposta para tudo na sua vida está aqui? A resposta para a tua família, resposta para a tua cura, resposta para a tua mudança financeira, resposta para a conversão das pessoas da tua família, resposta para uma mudança de vida, está tudo aí. Está ligado ao que eu faço com a palavra de Deus. Qual lugar que ela ocupa no meu coração? Está ligado a tudo isso. Então, a minha pergunta que eu e você precisa fazer é: Deus, eu tenho feito isso? E daqui a pouco eu e você vai entender o que é meditar na palavra. Que meditar na palavra não é ler a Bíblia, embora faça parte. Que meditar na palavra não é apenas orar em línguas, embora faça parte. Que meditar na palavra não é o jejum, embora também faça parte. Tudo isso está ligado. Mas meditar na palavra é um princípio em si. Ou seja, é algo que eu preciso fazer, além de orar em línguas, além de ler a palavra, além de jejuar, além de louvar e adorar. Porque é essa parte aqui que me muda, que abre uma condição em Deus para que eu seja vencedor de qualquer coisa. Então eu preciso entender como que funciona. Às vezes você fica momentos questionando: Deus, por que isso não muda? Deus, por que aquilo não muda? Deus, por que a vitória não vem? Deus, eu preciso me perguntar para mim: Deus, o Senhor disse que aquele que medita na sua palavra de dia e de noite será como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, cujas folhas não murcham, não caem, que dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto essa pessoa fizer irá prosperar. Então a pergunta é: não é Deus porque o Senhor não faz, é Deus, eu estou meditando na sua palavra? Essa é a pergunta. Porque quando eu não medito na palavra, eu ando como o mundo anda. Eu ando no conselho dos ímpios, no caminho dos pecadores, na roda dos escarnecedores. Como, Versilei? Eu começo a pensar como eles pensam, agir como eles agem, em qualquer área da minha vida. Eu não sou diferente deles. Você tem um problema de relacionamento, você não resolve ele em Deus. Você age como uma mulher que não conhece a palavra agiria. Você tem um problema no relacionamento, você não age como um homem de Deus, você age como um homem do mundo agiria. A mesma coisa nos negócios, numa decisão.
Então aí, quando eu não ajo com o respaldo da palavra, Deus não é responsável pelo resultado. Você entende? Deus é responsável pela palavra dele. E ele diz que ele vela por ela para que ela se cumpra. Então Deus, ele só anda junto de mim, em termos de assinar embaixo, quando eu ando de acordo com o conselho dele. E ele quer te aconselhar. Ele quer me aconselhar em qualquer área da minha vida. Ele quer me ensinar como agir, como ser um vencedor. Deus, como que eu ganho meu marido? Deus, como que eu posso ajudar os meus filhos a começarem a ter temor do Senhor? Deus, como que eu posso prosperar nos meus negócios? Ele tem uma resposta, tudo aqui. Tudo que você precisa. Tudo. Então eu preciso entender. Então teve um homem que ele andou com Deus. E esse homem tinha um sério problema. Ele não podia ter filhos. Ele era casado há muito tempo. E ele já estava com quase 100 anos. E a esposa com 90. E Deus falou, deixa a tua parentela e vem me seguir, que eu vou te levar para uma terra abençoada. Esse homem era Abraão. E ele deixou toda a parentela dele, só levou o sobrinho, Ló, mas depois teve que deixar também. Porque ele amava muito Ló. Mas Ló não amava a Deus como Abraão amava. Então não tinha jeito dos dois andar juntos. Então Ló teve que seguir o caminho dele. E Abraão seguiu dele. Mas só por andar com Abraão, Ló foi abençoado. Então ele não podia dizer que Deus não existia. Porque ele enriqueceu por causa do tio. Do andar do tio com Deus. E um dia Deus chegou em Abraão e falou, vou te dar um filho. Deus também diz um monte de coisa para você. E aqui não diz que ele é o Senhor que te sara? Diz. E às vezes você pergunta, Deus, por que eu não sarei ainda? Você vai ter a resposta hoje. Ele não disse que é quem supre todas as tuas necessidades? E você pode perguntar, mas Deus, por que não supriu ainda? Você vai ter a resposta hoje. Ele não disse que se você crer, será salvo tu e tua casa? Deus, e aí? Você vai ter a tua resposta hoje. Deus só não disse que é a minha paz? Digo, mas por que eu não tenho paz? Você vai ter a tua resposta hoje. Todas elas estão envolvidas aqui. Então Abraão começou a andar com Deus. E um dia Deus chegou em Abraão e disse, olha, eu vou te dar um filho. E a tua descendência, olha bem para o céu, Abraão. E lá no deserto, onde Abraão vivia, quando é à noite, não é igual aqui a cidade, ainda mais naquela época que nem luz elétrica tinha. Quem já morou no sítio aqui onde não tinha luz elétrica? Eu já morei, não morei. Tinha uns compadres dos meus pais que moravam, e eu ficava 10, 15 dias lá no sítio deles, e era tudo lamparina, né? Ficava aquele cheiro de querosene na casa. Então quando era noite, a tua vista costumava ficar escuro, e quando você olhava para o céu, aquilo parecia a coisa mais linda, de tanta estrela que você enxergava. Aonde a tua vista alcançava, você enxergava. E não tinha poste, não tinha luz perto também. Então onde Abraão vivia, era assim. Só que não tinha árvore, nada na frente. Abraão enxergando o céu, parece que o céu fazia assim, ó. Parece que ele estava vendo a estrela na reta dele, assim, de tanta estrela. E Deus disse, olha bem, vê se podes contar, porque assim será a tua descendência. Quando foi de dia, Deus disse assim, Abraão, olha para a areia, os grãos de areia do deserto. Imagina o tanto de grão de areia que tem no deserto. E Deus disse, Abraão, a tua descendência será como esses grãos de areia. Mas Abraão não tinha filho ainda. E Abraão olhava para Sara e falava, estou com um sério problema. Porque Sara já tem 90 anos. Quando era mocinha não conseguiu ficar grávida. Porque era estéril, agora nunca mais. E ele olhava para ele e ele já estava amortecido, não tinha mais interesse por mulher. Então como? Não tinha bebê de proveta, não tinha inseminação.
aos olhos naturais, era impossível uma criança nascer dali. E o diabo chegava em Abraão e Sara como chega em mim e em você. Chegava em Abraão, falava: ô Abraão, a hora que Abraão ia deitar à noite, falava: é impossível, você nunca vai ter filho com ela. E falava para Sara: Sara, não tem jeito. Então aí Abraão saía para fora e ele olhava o céu e lembrava e dizia: não, a minha descendência será como as estrelas do céu. Abraão não tinha uma Bíblia igual eu e você tem. Abraão não tinha CD de ministração. Abraão tinha aquela palavra que Deus tinha falado para ele. Essa era a Bíblia de Abraão. Era o céu e as estrelas, os grãos de areia no deserto. E Deus veio depois e mudou o nome de Abraão, que era Abrão. Ele falou: você não vai mais se chamar Abrão, mas Abraão, que significa pai de muitas nações. Ou seja, para você ser pai, você tem que ter filho. E chegou em Sara e falou: você não vai mais chamar Sarai, mas Sara, que significa princesa. Para ser uma princesa tem que ter um reino. Então, quando a Sara chamava Abraão de Abraão, ela estava dizendo pai de muitas nações. Ela estava declarando a palavra. Quando Abraão chamava ela de Sara, dizia princesa. Ela vai ter um reino. Mas nem assim o diabo parou. E ele atacou tanto eles, que um dia Sara chegou em Abraão e falou: Abraão, não tem jeito, eu não posso te dar o filho que Deus falou. Vai lá com Agar, a minha escrava, se deita com ela, porque ela vai te dar um filho que eu não posso dar. E Abraão deixou de olhar para a promessa e foi lá. E teve um caso com Agar, e nasceu Ismael. E foi só problema para Abraão, porque Abraão estava agindo como o ímpio, como o incrédulo. Ele não estava agindo como aquele que medita na palavra de dia e de noite. Ele tentou resolver com a própria força dele, ele e Sara. Mas Deus, na misericórdia dele, chegou e falou: Abraão, o teu filho, ele é teu filho, porque saiu das tuas entranhas, mas ele não será o filho da promessa, porque o teu filho, o filho que eu te prometi, vai ser teu e de Sara. Eu ainda não parei de velar pela minha palavra. Ela vai se cumprir, só depende de você. Então, como que Abraão encontrou força para crer até ter um filho? Abre lá em Romanos para você ver. Depois nós vamos voltar aqui no Salmo 1. Romanos 4,17. Amém? Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí. Deus já tinha constituído. O que quer dizer? Que quando Deus falou, está feito. Quando ele diz que é o Senhor que te sara, para Deus você já é sarado. Quando ele diz que supre a tua necessidade, ele já te constituiu suprido, você já é suprido. Então ele já tinha feito. Mas olha bem, perante o qual, o Deus no qual você quer saber, o Deus no qual você, como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, no quem que Abraão creu? Deus, o qual vivifica os mortos, ressuscita morto, e chama à existência as coisas que não existem, como se já existissem. Agora eu vou te perguntar: como é que Deus chama aquilo que não existe como já existisse? Abraão creu nesse Deus. Você vai aprender como que Deus faz isso. Como que ele chama aquilo que não existe como se já existisse? Mas ele continua: o qual em esperança creu contra a esperança, para ser feito pai de muitas nações, conforme que lhe fora dito: assim será a tua descendência. Qual era a esperança que ele tinha que crer contra aquela esperança? Não parece que é algo que não tem sentido? Como que eu vou crer contra a esperança? Qual que era a esperança de Abraão? O que ele esperava? Naturalmente, olha o que era: e não enfraqueceu na fé, nem atentou para o quê? Para o seu corpo
o seu próprio corpo, já o quê? Amortecido aqui, significa que ele não tinha mais desejo por mulher. Vocês são adultos, vocês sabem o que eu estou falando. Tinha passado o tempo dele. E naquele tempo não existia as tranqueiras que existe hoje. Então não tinha jeito. Então essa era uma da esperança falsa, que tinha que crer contra ela. Deus, não, eu não tenho interesse, mas o Senhor pode colocar interesse em mim pela minha esposa. Aí a outra parte foi, pois já era de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Sabe que é uma mulher com o ventre amortecido? As mulheres que sabem o que eu estou falando. É uma mulher que não gera mais. Hoje, mesmo com toda a ciência avançada, não se diz que uma mulher de 60 anos é muito arriscado engravidar? De 50 anos. Sara tinha 90. Então está dizendo que ela não tinha mais condição de gerar. Então Abraão olhava para Sara e o diabo falava: Abraão, dessa veinha não sai mais nada. Sem chance de ter filho. E Abraão olhava, e Sara olhava para Abraão e falava: ô meu marido, passou o teu tempo. Mas Deus tinha dito. Então eles tinham que crer contra aquilo. Agora olha o que diz que ele fez. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu corpo já amortecido, pois já era de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, e não duvidou do que Deus disse, da promessa, por incredulidade, mas foi fortificado na fé, fazendo o quê? Dando glória a quem? E estando ou passando a estar convicto, certíssimo, de que o que Deus lhe tinha prometido também era poderoso para fazer. A meditação, ela promove isso daí. Então você vai entender o que é meditar. A palavra meditar, confessar, significa declarar em voz alta. Meu Deus disse: eu sou o Senhor que te sara. Oh, muito obrigado. Você está confessando em voz alta. Mas meditar significa sussurrar, falar em voz baixinha. Porque sabe por quê? Sussurrar você pode fazer em qualquer lugar. Quanto tempo? De dia e de noite. Por que Deus mostrou as estrelas? Porque ele pudesse meditar de noite. As estrelas eram a meditação para ele à noite. Oh, meu Deus disse que a minha descendência será como essas estrelas. Ele olhava por outro lado, ele via estrela. O meu Deus disse que a minha descendência será como essas estrelas. Ele olhava para cima, meu Deus disse que a minha descendência será como essas estrelas. Não tinha jeito. Ele levantava de manhã e o diabo dizia: hoje vai ser um dia difícil. A hora que ele olhava para a terra, era só areia e grão. O meu Deus disse: a minha descendência será como os grãos de areia. Ele saía para cuidar das ovelhas, o diabo vinha: olha, você não vai ter um filho. Mentira, a minha descendência será como os grãos da areia. Era a Bíblia de Abraão. Ele não tinha todos os livros, ele tinha a palavra de Deus. E você tem a palavra de Deus. Sabe quando a palavra de Deus vem assim para você? Quando Deus revela ela no teu coração. Aquilo lá é a resposta de Deus para a tua vida. O que você fizer com aquela palavra vai determinar o final da história, o que vai acontecer na tua vida. É você que determina. Olha, tem um versículo em Timóteo, diz assim: procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra de Deus. Sabia que ninguém impede você de andar com Deus, ninguém te impede de ser abençoado e ninguém te impede de servir a Deus. É você que se impede, porque é você que tem que ser aprovado por Deus. Você tem que buscar a aprovação de Deus. Sabe como eu busco a aprovação de Deus? Me humilhando na presença dele. Você quer servir a Deus? Nada, ninguém te impede, meu irmão, e nem você, minha irmã.
Ninguém pede o teu andar com Deus. Ah, fulano, não tem fulano, não tem cicrano. Ninguém me pediu. Eu paguei o preço e pago até hoje. Eu vou para a presença dele. Eu busco ser aprovado por ele. Quando é que Deus te aprova? Quando que você é aprovado por Deus? Quando a palavra dele funciona na tua vida. Quando você se firma e se humilha até a palavra funcionar na tua vida. Quando você decide, Senhor, vou buscar a tua presença. Vou ser aprovado pelo Senhor. Senhor, eu vou buscar a tua presença e a tua palavra vai funcionar dentro da minha casa, vai funcionar nos meus negócios, vai funcionar na minha família, vai funcionar no meu ministério. Você decide. Deus deu a palavra, o problema era de Abraão, sabia disso? Deus prometeu, não prometeu? Mas quem que teve que se esforçar? Quem que teve que crer contra a incredulidade? Quem que teve que meditar na palavra de dia e de noite? Abraão, não foi Deus. Deus disse, eu estou te falando, se você crer vai acontecer. Não adianta você querer empurrar a tua parte para Deus, nem para os outros. Você quer ser aprovado? Você quer ver a palavra funcionar na tua vida? Você tem que pagar o preço. Por isso que tem um monte de gente correndo atrás de campanha, correndo atrás de simpatia, porque é mais fácil do que pagar o preço. É mais fácil do que ficar 2, 3 horas lá no teu quarto adorando, orando, passar o dia meditando na palavra. O meu Deus disse que Ele é o Senhor que me sara. Muito obrigado. Tu és o Senhor que me sara. Eu te agradeço. Tu és o Senhor que me sara. Muito obrigado. Muito obrigado. Passa o dia, à noite o diabo vem. Diabo, não adianta, eu não aceito. O meu Deus disse, eu sou o Senhor que te sara. Eu sou sarado. Muito obrigado. Tu és o Deus que suprirá cada uma das minhas necessidades. Eu te agradeço. O inimigo vem, você não tem nem emprego. Meu Deus, muito obrigado. Eu te agradeço porque o Senhor já me colocou esse emprego nas minhas mãos. Tu és quem supre cada uma das minhas necessidades. Te agradeço, Jesus. Muito obrigado. Não consigo vender esse porco, essa vaca. Meu Deus, muito obrigado pelo comprador que o Senhor já enviou. Tu és quem supre cada uma das minhas necessidades. Eu te agradeço por essa vaca que já está vendida. Eu te agradeço por esse porco que já tem um comprador para ele. Muito obrigado. Desse jeito. O tempo todo. De dia, de noite. Senhor, te louvo pela salvação do meu filho, da minha filha. Ilumina o coração e o entendimento dela. Ilumina o coração e o entendimento dele. Eu chamo libertação sobre a vida deles. Eu te agradeço pela salvação deles. Muito obrigado. Quanto tempo? O tempo necessário para acontecer. Você entende? Depende de mim e de você. E Abraão foi. Até que ele falou tanto aquela palavra. Ele agradeceu tanto a Deus que criou uma certeza dentro. Sabe quando cria uma certeza dentro de você? Sabe quando você tem certeza de algo que ninguém mais tira de você? Aquilo é tão real dentro de você que ninguém mais tira. A tua salvação, por exemplo. Se alguém chegar em você e falar, você vai para o inferno, você fala, não vou não. Eu sou salvo. Eu sou salvo. Por quê? Porque eu creio. Jesus é o meu Salvador. É uma certeza. Ninguém mais tira de você. Agora, se você tem dúvida, começa a repreender. Não aceita dúvida, não. Porque a palavra diz que aquele que crer e for batizado será salvo. Se você creu e batizou, nada mais tira essa salvação de você. A não ser que você não quiser mais ela. Então, essa certeza que cria das coisas, a hora que o diabo chega, não. Ô diabo, você vai rir na cara dele, você fala, eu sou plenamente suprido. Muito obrigado, Senhor. Nada me faltará. Tu és o meu Deus. Te louvo, Jesus. Te agradeço. Versilei, o que vai acontecer? Volta lá no Salmo 1. Amém? Versículo 2. Antes tem o seu prazer. A palavra lei aqui é um princípio estabelecido por Deus para nós nos relacionarmos com Ele. Qual o princípio que Deus estabelece para você se relacionar com Ele? É a palavra dele. Então a palavra lei aqui significa que Deus ele estabeleceu a palavra dele. Não é uma imposição. Ele te dá a liberdade de decidir se você quer ou não. Então ele está dizendo que aquele que decide, que quer,
que antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto esse homem ou essa mulher fizer, irá o quê? Prosperar. Por que irá prosperar? Porque esse homem ou essa mulher medita na palavra de dia e de noite. Qual palavra? Todos vocês aqui. Eu tenho certeza que ou em uma reunião, ou um dia que você estava orando na sua casa, ou lendo a Bíblia, a palavra explodiu dentro do teu coração. Deus falou algo assim, que aquilo tirou você, mexeu com você. Sabe o que Deus estava fazendo? Ele estava dando um princípio para você meditar. Ele estava te dando a resposta para mudar coisas na tua vida. Ele estava dizendo, medita nisso aí, filho, porque isso vai mudar a tua vida. Às vezes não era o que você queria ouvir, mas era o que você precisava ouvir. Nem sempre a gente ouve o que quer, não. Tem hora que nós ouvimos o que nós precisamos ouvir. E quando ele fala isso, é porque ele está te dando uma resposta. Para mudar. Mudar totalmente. Eu lembro que uma vez, quando eu dei o testemunho, o irmão David me chamou para dar um testemunho lá em São Paulo, há muito tempo atrás, eu estava começando no ministério, tinha mais de 2.000 pessoas. A hora que eu terminei de dar o testemunho, quando terminou a reunião, choveu de pastor me dando convite para ir pregar na igreja deles. Eu acho que eu recebi uns 40 convites. Era pastor, pedaço de papel, com telefone, nome da igreja, nome do pastor, era cartãozinho. E Deus falou assim dentro de mim, naquele momento, antes da queda, eleva-se o coração do homem, mas a humildade precede a honra. E aquilo tomou conta de mim. Eu falei, mas Deus, o que o senhor está querendo dizer com isso? E os caras aí, irmão, e eu não conseguia assumir nenhum compromisso com ninguém. Ô pastor, quando você vai poder ir lá na minha igreja? Eu falava, irmão, depois a gente conversa. Mas eu queria já marcar. Eu ia viajar o ano inteiro pregando. E aí a hora que eu chegava outro, pastor, vamos marcar. Eu não conseguia. E aquilo, antes da queda, eleva-se o coração do homem, mas a humildade precede a honra. E Deus fala. Quando eu fui para o hotel, falei, Deus, e aí? Os homens querem que eu vou lá. Ele não falou nada. No outro dia de manhã, ele falou assim, não assume nenhum compromisso. Não é momento de você ir. Fica na minha presença. A palavra humildade ali, se humilhar, era buscar a Deus. Era passar mais tempo com Ele. Porque se o meu coração, eu não estava preparado para aquilo. Porque eu ia entrar em soberba, e antes da queda, o coração se ensoberbece. É a soberba que procede à ruína. Antes da ruína vem a soberba. Você perde a noção das coisas, você acha que chegou lá. E aí, lá no evento, devia ter uns 300 pastores participando. Mais de 2.000 pessoas. Tinha pastor do Brasil inteiro. E tinha um pastor que era da igreja, o ministério que eu me converti. O pastor Valdir Vilas Boas. Esse homem tinha uma história muito bonita, ele era hippie. E ele se converteu, constituiu família e virou um pregador. E ele tinha sido pastor em Rio Preto, tinha sido presidente de mocidade do ministério dele. E ele tinha sido transferido para Jundiaí. Estava na maior igreja de Jundiaí, do ministério. Oh, meu irmão Versilei, queria tanto que você fosse passar uns dias comigo lá em Jundiaí. Falei, Deus, ele pode. É meu amigo. E eu assumi um compromisso com ele. De ministrar um sábado e um domingo na igreja dele. Fui para Rio Preto. E era no mês de dezembro que eu ia ministrar lá. Irmão, Deus não falou não vai. Ele já tinha falado que não era para ir. E eu fui. Primeira coisa, cheguei na rodoviária e o pastor tinha esquecido de me esperar. Aí liguei na casa dele, a empregada atendeu, falou, irmão, ele deve ter esquecido. Naquela época não tinha esse negócio de celular.
Aí eu peguei e falei, e agora? Ela falou, irmão, eu vou te passar o endereço, pega um táxi, vem para cá. Cheguei lá. Já tinha passado o horário de almoço, sem almoço. Coitada da empregada, ela não me ofereceu nada. Não estava nem ele, nem a esposa, nem a irmã Mafalda. Aí peguei, ela falou, eu vou ligar para ele. Era final de ano, e ele estava em contato com o pessoal da Donep. A Donep é aqueles empresários a serviço de Deus. E tinha um empresário que era dono de uma rede de loja na cidade. E ele pegou as lojas para gerenciar para esse empresário no final de ano. Ele não estava tendo tempo nem para a igreja, quase. Aí ela conseguiu entrar em contato com ele. Ô, meu irmão, me desculpa. O culto é às 7h30, irmão. A gente se encontra lá na igreja. A igreja não era muito longe da casa dele, dava para ir a pé. Cheguei lá na igreja, a igreja cheia, os músicos estavam lá, mas o pastor não estava. Chegou em cima da hora. Eu ministrei. Deus curou pessoas, batizou algumas no Espírito Santo, mas por causa das pessoas, dentro do versilei estava uma tristeza. Eu sabia que eu estava no lugar errado, na hora errada. Eu não estava onde Deus queria, no momento que Deus queria. Eu estava onde eu queria, no momento que eu queria. Você está me entendendo? Isso foi no sábado. Aí nós saímos da igreja. Eu fui comer alguma coisa, era quase 11 horas da noite. Fui para a casa dele, fiquei hospedado lá. Aí ministrei no domingo. Eu não via a hora, não por ele. Amo demais aquele irmão. O problema não era ele, era eu. Eu que estava no lugar errado, na hora errada. Eu não via a hora de terminar aquilo para voltar para Rio Preto. Quando eu estava voltando, Deus falou, eu te falei. Você aprendeu? Depois de alguns anos, Deus me liberou. Depois de alguns anos, aí eu comecei, e até hoje eu estou indo ministrar num lugar, no outro, porque Ele liberou. Mas aquele momento lá não era o momento daquilo, era o momento de eu aprender dele. Se você quer que coisas sejam mudadas na tua vida, você tem que estar decidido a ser educado e ensinado por Deus, meu irmão. Você tem que entender que o momento é de Deus, não é o teu, não é você que faz o momento. Você quer as coisas no teu lar mudadas, você vai ter que passar tempo com Ele. Antes da queda, eleva-se o coração do homem. Quando você eleva o teu coração, quando você acha que pode fazer do teu jeito, vem a queda, só vem problema, só vem derrota. Mas a humildade precede o quê? A honra. Antes da honra vem a humildade. Se você se humilhar e buscar o teu Pai e passar tempo com Ele, Ele vai te honrar em todas as áreas da tua vida. Vai te honrar nas finanças, vai te honrar na cura, vai te honrar na família, vai te honrar em tudo. Ele só está esperando isso. Então, isso quer dizer meditar de dia e de noite. É eu passar tempo com a palavra, com a oração e o Espírito Santo. Ele vai colocar verdades dentro de você, que você nem imagina. E aí quando ele coloca aquilo, você fala, é para o fulano, não é para você. É para o meu marido, não, é para você. É para minha mulher, não, é para você. Para quê? Porque ele quer que você medite naquela palavra, até ela mudar o teu comportamento, até ela mudar a tua maneira de agir, e você começa a agir do jeito que a palavra ensina. Tudo muda. Tudo muda. O pastor Moacir conta que ele estava tendo problema com as filhas dele, rebeldia, né, na adolescência, não com as filhas, com a mais nova. E ele falou que já estava, meu Deus, de todo jeito que eu tento, é errado. Não era moça assim, carnal, mas ele não conseguia mais se entender, os dois se entendeu? Ela sempre estava armada. E aí um dia ele entrou para o quarto para orar e Deus deu um cântico para ele. Vocês já cantaram esse cântico. O seu cuidado é descansar em mim. Aquele do ceiar lá. Vem cear.
Eu te cearei contigo e tu cearás comigo. A palavra cear significa um tratamento. E à medida que ele foi louvando a Deus com aquilo, aí ele veio para ministrar em Rio Preto, se eu não me engano foi aquela época. Não na primeira vez que ele veio lá no sítio, depois que ele passou por aqui. E ele falou para mim, falou: Bercei, Deus mudou tantas coisas que, olha, ela está ligando para mim aqui, ó, para saber como é que eu estou. Está dizendo que está com saudade de mim, a filha dele. Mudou tudo, hoje ela é casada, constituiu família, o genro é uma bênção. Vezes 2 serve lá na igreja do pastor Macir. Mudou. Às vezes você olha para uma coisa e fala: é impossível, para você é. Abraão olhava e falava: é impossível, mas não para Deus. Sara falava: Abraão, é impossível, para Deus não é. E quando você se humilha, Deus traz a existência. O Deus que vivifica os mortos chama a existência aquilo que não é como se já fosse. Ele cria do nada. Mas você precisa decidir uma coisa: meditar nessa palavra de dia e de noite. Vocês moram no sítio. Você vê a árvore que nasce na beira do rio cair folha? Quando ela está bem na beiradinha lá, as outras estão tudo seca e ela está com a folha verdinha. Ela está junto a ribeiros de águas. Estação própria, ela já está soltando flor, ela dá o fruto dela. O ribeiros de águas é o Espírito Santo. Todo homem ou mulher plantado junto ao Espírito Santo, junto do Espírito Santo, dá o fruto na estação própria. As folhas não caem. Tudo quanto esse homem e essa mulher faz prospera, porque ele está tendo o conselho do Espírito Santo, ele está tendo o ensino do Espírito Santo, ele está tendo a orientação do Espírito Santo. É aqui dentro. Deus te orienta com a palavra. Você não precisa ficar ouvindo o profeta em toda esquina, não. Vamos ver o que o João fala. Vê o que o João da Bíblia fala. Esse aqui, ó. Que a palavra diz. Deus tem todo o conselho que você precisa. Todo o conselho. Nego, não se atreve a vir comigo esse negócio. Pastor, meu Deus diz. Tem base da palavra? Não, então não quero ouvir. Não ouvir coisa furada? O que Deus diz para você tem que ter respaldo da palavra. E o que você precisa ouvir é só você ler aqui que você vai ouvir. Está tudo aqui que você precisa. Tudo, todas as áreas. Você quer saber a opinião de Deus? É só ler aqui. Principalmente o Novo Testamento. Filho, o que eu tenho que fazer? Honrar pai e mãe. Você quer ser abençoado? Você quer ter anos abençoados? Vida longa, próspera? Honra pai e mãe. É a primeira promessa, primeiro mandamento com promessa. Honra pai e mãe. Você foi ofendido? Você quer saber o que você tem que fazer? Perdoa. Mas eu fui ofendido. Profeta Joana, o que a palavra diz? Não. A palavra diz aqui: se alguém te ofender, perdoa. Você não precisa de profecia, está aqui. A maior profecia está aqui. Eu queria que as coisas da minha vida mudassem. Tem uma palavra? Tem. Jesus disse: busca primeiramente o meu reino e a minha justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Você entende? Está a resposta aqui. E quando você vai orando e lendo, Deus pega essa palavra que está aqui e Ele revela dentro do teu coração. Isso é a palavra do Senhor para você. E quando Ele revela, aquela palavra é a resposta que você precisa. O que você tem que fazer com ela? Meditar nela de dia e de noite. Até quando? Até ter uma certeza aqui dentro que aquilo é a verdade e ela vai se cumprir na tua vida. Vai ser real na tua vida. Vai funcionar, não tem como ela falhar. Ela vai funcionar. Tudo que eu preciso. Tudo. Você pensa que eu preparo pregação? Eu procuro ter comunhão com Deus todo dia. Ler a palavra, orar, adorar. E Deus vai ministrando no meu coração. Quando eu chego num lugar assim, o Espírito Santo começa a trazer aquilo que Ele já ministrou. Ele traz a resposta, a palavra. Eu não sabia o que eu ia pregar hoje. Até chegar aqui. Quando eu cheguei, eu sabia. Falou, ministra sobre o Salmo 1. Você entende? É dessa maneira. Então você quer mudar as coisas? Passa a meditar nessa palavra de dia e de noite.
Tira um tempo todo dia na presença dele. Não para mudar coisas, para ser mudado. Senhor, eu te adoro. A tua palavra é vida para mim que eu encontrei. Muito obrigado, Jesus. Eu te amo. Declara o Salmo 1, o Salmo 103. Oh Deus, a tua palavra diz: bendize a minha alma ao Senhor tudo que em mim bendiga o teu santo nome. Senhor, tu és aquele que perdoa todas as minhas iniquidades, sara todas as minhas enfermidades, me redime da perdição. Você está deitado lá, sussurra baixinho: muito obrigado. É o Senhor quem perdoa todas as minhas iniquidades, sara todas as minhas enfermidades, me redime da perdição, coroa de graça e misericórdias, enche a minha boca de bens, renova as minhas forças. Você dorme, toda preocupação vai embora. Você não vai ficar com insônia, com preocupação. Você vai dormir, a hora que você vê, você apagou. A hora que você acorda, aquilo está na tua boca. Oh, muito obrigado. Tu és aquele que perdoa todas as minhas iniquidades e sara. Aí você está lavando roupa? Oh, muito obrigado. Tu és aquele que enche a minha boca de bens e renova as minhas forças, de sorte que a minha mocidade se renova como a da águia. O irmão está lá dirigindo. Muito obrigado. Tu és aquele que enche a minha boca de bens e que sara todas as minhas enfermidades. Você está se edificando, se enchendo da verdade de Deus. E aquela palavra vai criar vida dentro de você. E ela vai mudar as coisas na tua vida. A palavra de Deus é o quê? É espírito e é vida. É vida para nós que a encontramos e é saúde para o nosso corpo. Tudo que você precisa está à tua disposição. Você tem que declarar a palavra. Você tem que falar a palavra para ela se cumprir na tua vida. Você entende? Amém?